Livro O Demônio que Domina 8 a cada 10 pessoas no mundo hoje, de A. Allen. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 21 e 22. Aqui vemos um demônio se apresentando e falando. Vemos também que ele nitidamente se identifica com o tipo de demônio que era, ou seja, um espírito mentiroso. O alvo de seu ataque era o rei Acabe, embora ele não tenha se proposto a tentar fazer Acabe dizer mentiras. Seu propósito era fazer Acabe crer em mentiras. Ele se propôs a fazer isso, fazendo com que os profetas dos quais Acabe dependia para ser guiado dissessem mentiras. Seu objetivo final era a destruição de Acabe, de alma e corpo, e ele parece ter total confiança em sua capacidade de realizar isso. Os demônios têm somente um interesse nos seres humanos: destruir suas mentes, mentalmente, seus corpos, fisicamente, suas almas, espiritualmente. Seu único objetivo é levar ou conduzir a pessoa ao inferno, ou fazer com que ela faça algo que seja a causa de sua ida ao inferno. Em minha obra como evangelista e pastor, muitas vezes meu coração se despedaçou ao observar o resultado da obra desses demônios mentirosos nas vidas das pessoas. Algum tempo atrás, em um avivamento em uma igreja no centro-oeste dos Estados Unidos, uma moça veio gritando ao altar em resposta ao apelo. Eu nunca antes havia visto alguém aparentemente tão ansioso para se achegar a Deus e encontrar libertação do pecado. Ela estava desesperada. Lágrimas rolavam por sua face. Havia uma agonia genuína em sua voz enquanto clamava a Deus por perdão e misericórdia. Vendo seu desespero, chamei a atenção do pastor para o caso, pedindo-lhe para colocar um obreiro particular para ajudá-la. Ele respondeu: Pelo que eu saiba, não há uma pessoa nesta igreja que poderia nem mesmo tentar orar com ela. Horrorizado, eu lhe perguntei o porquê. Ele respondeu que era uma longa história. Ele me contaria após a reunião. Conforme parei de tentar ajudá-la, a mulher estava clamando: Meu Deus, o que farei? Eu sou uma pecadora. Estou perdida. Eu estou vivendo em adultério. Diga-me, o que farei? Finalmente, o pastor e sua esposa vieram e se ajoelharam ao lado dela. A história começou a se esclarecer. Essa moça havia sido uma cristã sincera e feliz. Por um tempo, ela havia sido a líder dos jovens nesta mesma igreja. Naquele tempo, ela era casada e feliz com um excelente jovem que cuidava bem dela e frequentava a igreja regularmente, desfrutando com ela da adoração ao Senhor e da comunhão com os santos. Então, um espírito mentiroso começou a fazer a sua obra. Ela se tornou insatisfeita com o seu lar e com o seu marido, conforme o seu coração se voltava para outro homem. Apesar de seu marido ser honesto e fiel, o espírito mentiroso começou a mostrar a ela muitas razões, nenhuma bíblica, pelas quais não seria algo tão terrível se divorciar de seu marido e se casar com outro homem. Ela sabia, por suas antigas convicções e pela palavra de Deus, que isso era errado, mas porque ela desejava acreditar no que o espírito mentiroso lhe dizia, ela ficou confusa. Finalmente, ela revelou sua luta a seus pastores, pedindo-lhes aconselhamento. Cuidadosamente, eles lhe mostraram exatamente o que Deus disse em sua palavra com relação ao divórcio e casamento. Mas em certo momento, ela endureceu seu coração à verdade da palavra de Deus, escolhendo ter aquilo que seu coração desejava. O pastor e sua esposa gastaram horas, vez após vez, com esta moça, examinando o ensino das Escrituras.
Muitas vezes parecia que ela tinha sido persuadida a dar as costas à tentação e fazer a vontade de Deus. Mas assim que ficava sozinha novamente, ou assim que seus olhos ou seus pensamentos se voltavam novamente para o alvo de seu desejo, o demônio mentiroso estava presente como anjo de luz, entre aspas, dando-lhe razões para crer que ela tinha todo o direito de fazer aquilo e persuadindo-a a crer que ela nunca seria feliz a menos que fizesse. Finalmente, a despeito de todos os conselhos de seus pastores, ela foi em frente com seu plano, se divorciou e casou-se com outro homem. Claro, sabendo da atitude de seu pastor com relação ao assunto e percebendo que seus antigos amigos naquela igreja compartilhavam da opinião do pastor, ela não se sentia livre para continuar frequentando ali. Parecia muito mais agradável encontrar uma igreja diferente e ser membro de lá. O demônio mentiroso a levou a acreditar que não era sua consciência nem uma percepção interior do pecado que lhe causavam um mal-estar, mas somente o sentimento de censura de seus antigos irmãos. Evitando a companhia deles, ela conseguiu, por um tempo, encontrar relativa paz. No ambiente de sua nova igreja, ela não encontrou motivos para sentir desconforto. Ela era tratada como uma cristã excelente e exemplar, digna de posições de liderança na igreja. A sua situação conjugal não enfrentava impedimento ali. O próprio pastor teve 3 casamentos. Esta era a primeira vez que ela voltava para um culto em sua antiga igreja. Seu interesse foi motivado por um assunto especial que havia sido anunciado, e ela havia vindo por este motivo naquela noite. Naquela noite, eu preguei sobre demônios mentirosos. Através desta mensagem, Deus abriu os olhos dela, fazendo-a perceber que havia dado ouvidos a um demônio mentiroso. Ela havia dado ouvidos a uma voz que vinha do inferno. Satanás havia se disfarçado em um anjo de luz, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ela deu ouvidos à voz dos estranhos, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4 e 5. Mas ela pensou que fosse a voz de Deus. Ela nos contou como havia ouvido essa voz e como essa voz a convenceu a tomar aquela atitude. A voz parecia lhe dizer: vá em frente e faça isso. Está tudo bem. Deus lhe deu uma permissão especial para fazer isso. O pastor lhe disse: mas nós lhe mostramos pela Bíblia que era pecado. Ela respondeu: eu sei, eu vejo tudo agora. Todo esse tempo eu tenho vivido em pecado. Eu dei ouvidos a um demônio mentiroso, mas eu não percebi que era um demônio. A voz era tão clara e límpida. Realmente parecia ser a voz de Deus. Aquela voz me disse, afinal, que eu nunca havia sido realmente casada com meu marido aos olhos de Deus. Ela disse que Deus nunca havia realmente nos unido e que foi somente o homem que havia nos juntado. A voz me disse que, já que Deus realmente não havia nos unido, eu estava perfeitamente justificada em deixá-lo. Eu estava certa de que agora eu havia encontrado o homem que Deus pretendia que eu tivesse todo o tempo, e que Deus realmente tinha unido meu coração e o coração dele, e que ele, não meu primeiro marido, era aquele de quem eu não devia me separar. Após me divorciar de meu primeiro marido, eu coloquei uma porção de lã diante do Senhor. Eu disse: Senhor, se tu não queres que eu o tenha, faça algo acontecer para impedir o casamento. Se tu queres que eu o tenha, deixe que a cerimônia de casamento aconteça tranquilamente. Deus não impediu o casamento. Ele foi bonito, a cerimônia mais tranquila que já vi. Então me senti segura que estava agindo segundo a vontade de Deus. Agora sei por que não senti condenação. Após este sermão, esta noite, Deus abriu os meus olhos. Quando eu endureci meu coração e recusei a verdade, Deus permitiu que um demônio mentiroso viesse a mim e me convencesse a fazer o que era errado. Eu me recusei a ouvir a voz de Deus, de modo que ele me permitiu ouvir outra voz. Mesmo quando eu estava planejando e fazendo essa coisa horrível, Deus não me importunou, mas me permitiu continuar e crer que era o certo. Agora, ela começou a clamar outra vez em agonia de alma: eu sou uma pecadora,
estou vivendo em adultério. O que farei? Um demônio mentiroso fez isso comigo. Eu ouvi a voz do diabo pensando que era a voz de Deus. Oh, por que eu rejeitei a palavra de Deus e sua verdade? O que farei? Eu não pude aconselhá-la. Nem o pastor ou sua esposa puderam. O próprio Deus parecia estar em silêncio, pois ele lhe havia dado o conselho de sua palavra bem antes e ela rejeitou. Agora, o que mais havia para se dizer? Noite após noite, ela estava sobre o altar fazendo a Deus a mesma pergunta: o que farei? Pelo que eu saiba, ela nunca encontrou a resposta, nem qualquer paz e vitória dadas por Deus. Não estou inferindo que o pecado do adultério seja o pecado imperdoável. A mulher no poço de Samaria era uma adúltera. A outra mulher flagrada em adultério, Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Mas Satanás leva uma pessoa a um terreno muito perigoso quando, por meio de seus demônios mentirosos, ele a induz a rejeitar o claro e conhecido ensino da palavra de Deus sobre qualquer assunto e a pecar voluntariamente. Ninguém, exceto Deus, pode dizer com certeza exatamente quando e onde uma pessoa cruza a linha limite, endurece o coração excessivamente e se desvia para além do alcance da misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que existe um limite à paciência de Deus para com a rebelião do homem. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Alguns acham que podem pecar tanto quanto e o tempo que quiserem e virem a Deus quando estiverem prontos. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. É perigoso dar as costas à verdade de Deus. Quando você faz assim, você abre uma porta para um demônio mentiroso, o qual Deus permitirá que venha a você. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 12. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, este rei teve o privilégio de aceitar a verdade. Contudo, ele rejeitou a verdade, dizendo que odiava o profeta que a havia falado. A respeito desse profeta, um homem de Deus chamado Micaías, Acabe disse: mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. Este é o quadro de muitos hoje que se tornaram vítimas de demônios mentirosos, porque eles não suportam a sã doutrina. Assim como o povo em dias passados, eles têm dito: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Isaías capítulo 30, versículo 10. As pessoas hoje estão ainda pedindo por coisas que desejam ouvir, em vez de coisas que precisam ouvir. Rejeitando a verdade, Acabe lançou Micaías na prisão e se voltou para pedir direção àqueles que ele sabia que diriam coisas agradáveis. Foi somente após Acabe ter rejeitado a verdade que Deus permitiu que o espírito mentiroso, através dos lábios de seus profetas mentirosos, convencesse Acabe a tomar o caminho que o levaria à morte. O profeta de Deus, profetizando a verdade, havia dito a Acabe: vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17. Os profetas de Acabe, inspirados pelo demônio mentiroso, profetizaram dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei.
1 Reis, capítulo 22, versículo 12. As últimas palavras de Micaías ao rei foram: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Aqui está uma das grandes verdades bíblicas com respeito aos demônios. É perigoso rejeitar a verdade de Deus. No momento em que você a rejeita, o caminho para a entrada de um espírito mentiroso está aberto, o qual pode vir transformado num anjo de luz, um mensageiro de Deus. Este demônio fará você crer numa mentira, e mentiras condenam as almas dos homens. Isso é exatamente o que aconteceu à moça citada anteriormente neste capítulo. É o que aconteceu a Acabe. Tem acontecido muitas vezes. Ainda está acontecendo com muitos hoje. Deus lhes enviou a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, ou insistiram fazer o que queriam. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Muitos estão percorrendo o caminho largo, dizendo para si mesmos: está tudo bem, não há perigo à frente, o caminho é tão suave e a luz do sol tão brilhante, vou percorrê-lo sem problemas. Mas o que aconteceu a Acabe? Leia a história por si mesmo e fique atento. Demônios mentirosos têm dois modos de influenciar pessoas. Eles podem falar através de alguma outra pessoa que está sob sua influência, como no caso de Acabe, ou podem falar diretamente à pessoa que desejam influenciar. Pode ser o caso de falar em uma voz que é ou parece ser audível à pessoa a quem falam. Frequentemente, não existe nenhuma sensação de uma voz audível, mas sim através de impressões persistentes ou situações que têm aparência de sinais audíveis. Para fugir da possibilidade de serem enganadas por espíritos mentirosos, bem como evitar o estigma de serem consideradas antiquadas ou supersticiosas, pessoas medrosas e as apáticas não acreditam na possibilidade de alguma influência sobrenatural, boa ou má. Mas o fato de que Deus tem uma voz não pode ser negado. Nem que Deus, em algumas ocasiões, tem dado ao seu povo advertências especiais com relação a circunstâncias perigosas. Nem pode ser negado que Deus, nesta geração, revela coisas ao seu povo em sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. E nem se pode negar que existem em atividade no mundo hoje genuínos dons do Espírito Santo que revelam verdades as quais, de outro modo, seriam desconhecidas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. A resposta está não em rejeitar todas as direções sobrenaturais, mas sim em estarmos atentos às possibilidades, boas e más, e estarmos certos de que conhecemos a voz de Deus e que entendemos os métodos bíblicos de provar o que é bom. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Um teste simples e seguro é a comparação com a palavra escrita de Deus. O que Deus falou por meio da Bíblia, ele não contradirá através de seu espírito. Recentemente, uma mulher me disse: Deus tem falado comigo o dia todo. Respondi: diga-me o que a voz lhe disse e lhe direi se era a voz de Deus ou não. Ela me garantiu que era Deus, que ela conhecia a voz de Deus. Então ela começou a me contar algumas coisas que Deus, entre aspas, havia lhe falado. Eu disse: Senhora, não era Deus falando com você hoje, pois Deus nunca diz às pessoas coisas que são contrárias à Bíblia. Era o diabo com quem você esteve conversando, pois somente o diabo lhe diria coisas contrárias à palavra de Deus. A senhora respondeu: não poderia ser um demônio, pois a voz disse que era o Senhor. O diabo é um ator talentoso. Ele fez com que os profetas de Acabe lhe dissessem que a profecia deles era do Senhor. Lembra-se? Respondi: qualquer voz que seja contraditória à palavra de Deus
pode somente vir do inferno. Deus estabeleceu sua palavra para sempre. Deus e sua palavra nunca discordam. Não importa quem a voz disse que era, tais coisas como as que você ouviu da voz não poderiam ter sido do Senhor. Era um demônio. Quão fácil é para as pessoas que não estão cheias da palavra e em íntima comunhão com Deus serem enganadas. Esteja vigilante, meu amigo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lembre-se, o mesmo demônio mentiroso que influenciou Acabe a fazer aquilo que o levou à morte e destruição, está ainda no mundo hoje. Não somente aquele demônio em particular, mas está ainda ativo um número incontável de demônios mentirosos. Após levarem uma pessoa à destruição, eles concentram sua atenção em algumas outras almas indefesas e desinformadas para o mesmo propósito. Creio que a Escritura apoiará a minha opinião de que Ananias e Safira, cuja história se encontra no 5º capítulo de Atos, foram controlados pelo mesmo tipo de demônio, um demônio mentiroso, que os levou a fazer a coisa que causaria a morte deles. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 10. Observe que Pedro perguntou: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Demônios mentirosos não somente fazem as pessoas crerem em mentiras, como no caso de Acabe. Eles também influenciam as pessoas a crerem que podem continuar contando mentiras ou vivendo uma mentira. Eles convencem essas pessoas de que elas nunca serão descobertas, que nada acontecerá, que elas não serão punidas. Sem dúvida, o demônio mentiroso que persuadiu Ananias e Safira a mentir falou com eles, visto que os demônios falam, dizendo: Você se sairá bem, vá em frente e arrisque, não há perigo. Pedro não tem tanto discernimento como parece ter. Ele não sabe por quanto sua propriedade foi vendida. Ele nunca descobrirá. E mesmo que descubra, não há muito que ele possa fazer a respeito. O que você planeja dar é realmente uma quantia muito liberal, e ele ficará tão feliz em recebê-la que ele nunca dirá nada sobre o restante dela. Afinal, você sabe, ela é toda sua. E até mesmo hoje, encontramos multidões de pessoas que são pecadoras, e até mesmo pessoas que se chamam de cristãs, fazendo coisas que trazem o juízo e a ira de Deus sobre suas cabeças, porque são controladas e influenciadas por espíritos mentirosos. Veja o caso de Acã em Josué capítulo 7. Sem dúvida, a razão pela qual Acã fez o que fez, ou seja, tomar para si as coisas que deveriam ter entrado para o tesouro do Senhor
e que são um tipo de todos aqueles que, desde aquele tempo, têm tomado o dízimo do Senhor para o seu próprio uso, foi porque Acã foi influenciado por um demônio mentiroso a crer que se sairia bem com esta perversidade, que ninguém jamais descobriria, que não havia perigo e nenhum mal lhe aconteceria. Também no caso de Miriam, no livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ali estava uma mulher que não teve medo de pecar. Deus lhe perguntou: como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números, capítulo 12, versículo 8. Está claro que esta mulher recebeu essa estranha ousadia de alguma fonte. Não a ousadia para fazer a coisa certa, mas sim para fazer a coisa errada. Uma ousadia para pecar. Sem dúvida, essa ousadia foi o resultado de Miriam dar ouvidos a um demônio mentiroso que lhe disse: quem Moisés pensa que é? Ora, ele é apenas seu irmão caçula. Você tem todo o direito de criticá-lo se não gostar das coisas que ele faz. Claro, Deus o tem abençoado, mas Deus abençoou você também. Vá em frente, diga o que você pensa sobre ele. Mas não houve como esconder isso quando a maldição de Deus veio sobre o seu corpo e ela ficou leprosa. Não é de surpreender que tantas pessoas hoje têm ousadia para roubar, assassinar e praticar crimes de todo tipo, quando percebemos que existem muitos milhares de demônios mentirosos em operação no mundo. O que inspira essa ousadia pode ser facilmente identificado como obra de demônios mentirosos que dizem: tudo dará certo, nada de mal acontecerá, você enganará a polícia, ninguém jamais verá, ninguém jamais descobrirá. Esta é a razão de tantas pessoas hoje entrarem ousadamente na vida do crime. É a razão de tantas pessoas hoje terem a ousadia de censurar a obra de Deus e criticar seus servos. É a razão de muitos, até mesmo de pregadores, terem a ousadia de criticar coisas que não conhecem, inventando mentiras a fim de destruir a obra daqueles de quem tem inveja. Leia o capítulo 16 de Números. Ali você encontrará uma história muito interessante de 250 príncipes da congregação, homens excelentes e líderes espirituais que, em companhia de Corá, Datã e Abirão, caíram vivos no abismo do inferno. Por quê? Porque deram ouvidos à voz de um demônio mentiroso em vez de ouvir a voz de Deus. Os demônios mentirosos os motivaram e encorajaram a cometer o pecado que fez com que Deus, em sua ira, abrisse a boca do abismo do inferno para eles. Demônios mentirosos não limitam sua obra apenas aos pecadores e àqueles que nunca conheceram a Deus. Eles estão particularmente ávidos em desviar aqueles que têm estado em intimidade com Deus e entrarão na primeira oportunidade. Veja a seguinte cena. Um profeta de Deus vai, conforme Deus o dirigiu, à corte do grande rei Davi, um homem a quem as Escrituras chamam de homem segundo o coração de Deus. Olhando-o nos olhos, o profeta descreve um pecado horrível e então declara: tu és o homem. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 7. Davi começa a tremer. Ele percebe que seu pecado foi descoberto. Ele está assombrado. Ele pensou que o pecado estava oculto. Ele não acreditava que pudesse ser descoberto. Por que Davi pensou que este seu pecado estava escondido com tanta segurança? Porque no tempo em que se descuidou de sua comunhão com Deus, um demônio mentiroso lhe disse: você pode se safar disso. Eu lhe mostrarei como esconder esse pecado de modo inteligente. Não haverá nenhuma pista, ninguém jamais saberá. Mas preste atenção, meu amigo, ele foi descoberto. Deus o descobriu. É possível esconder até dos melhores detetives, mas você jamais pode esconder de Deus. Tudo o que já foi feito está descoberto e patente diante do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Veja o caso de Belsazar em Daniel capítulo 5. Bem no meio de ato pecaminoso, quando estava congratulando a si mesmo pelo que havia já adquirido, uma mão apareceu e na parede começou a escrever sua sentença de morte. Belsazar se deu conta, muito tarde, de que havia sido influenciado por um demônio mentiroso.
A fisionomia do rei se transformou. As juntas dos seus quadris se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ele clama em alta voz. Pergunte a Balsazar agora, por que sua face está tão pálida? Pergunte-lhe por que está tremendo tanto. Pergunte-lhe por que clama em desespero. Ele lhe responderá que agora ele percebe a verdade. Ele foi enganado. Ele pensou que podia se sair bem, mas agora ele sabe que foi muito longe. Deus não vai permitir que se saia bem dessa vez. Ouça-me nesta noite, amigo pecador. O truque desses demônios mentirosos é induzir você a fazer a coisa errada e induzir você continuamente até que o julgamento de Deus venha sobre a sua cabeça. Eles parecem ser seus amigos. Eles lhe dão conforto. Eles lhe dão coragem. Eles fazem você se sentir bem, entre aspas. Eles fazem você sentir que tudo sempre está indo bem. Eles ninam você até dormir enquanto é levado, inconscientemente, para a sua condenação. E então, se você começar a reagir antes que lhe tenham destruído completamente, eles rirão na sua cara e dirão que você já foi longe demais, que você é pecaminoso demais para se achegar a Deus. Eles dizem que você criou hábitos pecaminosos de modo muito forte para conseguir mudar agora, que você tem sido assim por muitos anos. Eles dizem que você passou dos limites. Eles dizem que você não consegue viver uma vida cristã. Amigo, pare de seguir o conselho desses demônios mentirosos. A única coisa que eles querem é destruir você. Ou eles podem estar lhe dizendo que não há perigo à frente, que você é muito jovem e ainda existem muitos anos pela frente, que você deve esperar um pouco mais antes de se arrepender e se voltar para Deus. Não creia nisso. Esta é a mentira do diabo para manter você em suas garras até que ele possa lhe destruir. A verdade de Deus declara: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Você sabe que isso é verdade. Tome cuidado com o demônio mentiroso que poderá lhe dizer que amanhã é um tempo melhor para se arrepender. Tenha vitória sobre este demônio agora, invocando a Deus enquanto ele está próximo e busque-o enquanto se pode encontrá-lo. Isaías capítulo 55, versículo 6. Faça isso agora. Você nunca se arrependerá disso.